mais uma informação sobre Janeiro Branco. O que fazer quando o nosso passado não passou? Ele está presente. Primeira coisa que nós precisamos entender, né? O passado, ele só existe na nossa mente. Né? Não existe passado, como também não existe futuro. Então, o que nós vivenciamos no momento é o presente. Então, nada existe fora do presente, né? Nem passado, nem futuro. Agora, o que existe do passado, então? O que existe do passado é uma estrutura que nós temos no nosso cérebro que é mantida pelos nossos sistemas representacionais, aquilo que foi armazenado pelos sentidos, o visual, o sinestésico, né, que é o nosso tato, o gosto, o sabor e o auditivo. Então, o nosso passado são memórias de fatos, de acontecimentos que aconteceram em algum momento e estão carregados, né, desses sistemas representacionais. E como tem esses sistemas representacionais aí para manter essa memória, né, presente, né, o que acontece é que eu projeto, então, esse passado no meu presente e posso ainda criar dificuldades no meu futuro por conta dos cenários vividos no passado e por imaginar que eu possa encontrar esses cenários ainda na minha vida, ou aqui no dia a dia, ou quem sabe no futuro, me impedindo assim de me relacionar, de desenvolver projetos, de avançar na vida, né? E, então nós temos e percebemos o passado, por quê? Porque nós temos uma forma de medir, né, o dia. E nós medimos esse dia pela rotação do Sol, do ano. Então, de alguma forma, nós criamos uma estrutura para medir esse passado, né? E nós temos, além disso, nós temos uma estrutura psíquica que faz com que a gente saiba diferenciar passado de presente e de futuro. Por exemplo, se eu pedir para você pensar agora em como você escovou os dentes hoje, né? O que você fez, como que foi o seu processo. Se você pensar nisso agora, isso tem uma estrutura de imagem, de sons e de sensações. Está aí na sua tela mental. Se eu pedir para você pensar agora, como você escovou os seus dentes há 60 dias atrás, 60 dias, né? Pense em algum evento onde você estava, ou viajando, ou na casa de um colega, ou numa festa, um momento há uns mais de 30 dias, 60 dias, 3 meses. Como foi escovar os dentes nesse dia? E se eu pedir para você imaginar como vai ser você escovando os seus dentes daqui 60 dias? Como você fará isso daqui uns 20 anos? Como será escovar os dentes daqui 20 anos? Então, se você observar, você tem uma representação mental para saber quando é presente, você tem uma representação mental para saber como é o passado e você tem uma representação mental para saber como é o futuro. Mas é só uma representação mental, não é uma realidade, não é uma verdade. É uma verdade que você produz com a sua mente. Então, tendo isso em mente, como então que o passado me influencia? Que ele vai influenciar a minha vida.
Então, a nossa biologia, ela vai estar registrando todos esses estímulos, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto, né, as minhas crenças, os meus valores, como eu armazeno essas vivências do dia a dia. Então, essas vivências vão estar sendo armazenadas no meu corpo, principalmente. Então, nós temos essas memórias armazenadas no nos nossos músculos. E por que a gente tem isso armazenado? Para garantir a nossa sobrevivência. Então, vamos supor que hoje você, por um acidente, coloca a mão no fogo e se queima. E imagine que o seu sistema representacional, a sua mente, não armazene essa informação. E pode ser que amanhã ou depois você de novo se encontre em uma situação onde tenha fogo. O que você vai fazer? Você vai mexer com aquele fogo de novo e você vai se queimar outra vez. Então, se você não tiver uma forma de armazenar a informação, o que pode acontecer é que a sua vida pode estar em risco a cada momento que você se colocar diante de uma situação que possa ser danosa para a sua vida. Então, automaticamente, para garantir a nossa sobrevivência, nós temos o armazenamento de todas essas vivências no nosso cérebro, para que, ao detectar uma ameaça, né, de alguma forma, essas informações sejam ativadas e você possa, então, se defender e possa seguir a sua vida de uma forma bem mais tranquila, sem se colocar em risco em vários momentos pela mesma coisa, né? Então, o nosso inconsciente, ele está ali para nos proteger e para fazer com que a gente, de uma forma automática, reaja para poder sobreviver àquilo que possa causar algum prejuízo. Mas isso também acontece com os nossos sentimentos, com as vivências que às vezes nos causaram alguma dor, né? Com as vivências onde você possa ter se sentido abandonado, se sentido rejeitado, com as vivências onde você pode ter se sentido culpado, magoado, né, rejeitado. Então, essas vivências e essas situações estressantes também estão ali armazenadas. Então, se em algum momento na sua vida aparecer algum evento que sugira rejeição, que sugira abandono, que sugira que você possa, de repente, ser traído e você vivenciou isso no passado, você vai reagir a isso. Então, tanto a sensação e a percepção que nós temos das situações que nós estamos vivendo no presente, elas de alguma forma estão baseadas nesses registros inconscientes. E aí o inconsciente relaciona essas experiências com eventos anteriores, né, parecidos e que pré-configuram, né, alguma relação que a gente pode estar tendo à nossa volta no momento presente, faz com que a gente reaja de uma forma às vezes desproporcional ao fato. Então, se eu estou automatizado, né, o que eu preciso fazer então para mudar esse meu passado? E mudando esse meu passado, mudar o meu presente. Então, uma vez que o nosso inconsciente memorizou essas relações, daquilo que aconteceu na nossa vida e que nós vamos e podemos repetir em outros momentos, né? Tudo isso nós precisamos ter em mente que está sendo feito para a nossa segurança, para a nossa sobrevivência. Então, o nosso sistema de defesa, né, ele é ingênuo. Ele
ele não pensa, né, se está certo ou se está errado, se é bom ou se é ruim. Ele simplesmente vê um evento e busca nos seus arquivos se tem alguma referência com aquilo, e se ele interpreta que aquilo é perigoso e que aquilo vai te causar algum dano, então logo ele faz com que você reaja, né? Então, o que acontece é que nós podemos dizer que, de alguma maneira, esses registros estão pressupondo que nós estamos predispostos a viver a nossa vida de maneiras pré-estabelecidas. Né? Então, se eu tive muita rejeição, se eu tive muita perda, se eu tive muita separação no passado, o que pode acontecer é que eu posso estar pré-determinada a viver uma vida com medos, com inseguranças e até mesmo com depressão. Né? Por que eu vou ter essa depressão? Porque eu não me sinto valorizado, amado por conta de eventos passados. Então é como se eu tivesse uma espécie de código, né? Uma equaçãozinha que, quando aciona isso, vai dar aquilo. E nós acabamos atuando de forma automática diante de qualquer percepção de ameaça ou de semelhança. Né? E o fato de que isso vai garantir a nossa sobrevivência, né? Não significa que ela seja a única forma que nós temos para fazer. Então, a forma que o nosso organismo tem se posicionado diante da situação, ela não está marcada por um evento que existe na realidade, né? Mas por uma lembrança que nós temos de nós mesmos, por uma lembrança que nós temos do passado. Então, o importante é que nós possamos redescobrir essas predisposições. E quando nós descobrimos quais são essas predisposições, nós podemos modificar, né, essas predisposições, modificando as percepções que nós temos, modificando nossos sistemas representacionais, trocando, né, as informações que tem desse passado, que não estão promovendo para mim um bem-estar. Fazendo essa alteração, nós podemos, então, mudando essas representações sensoriais do passado, mudando essas crenças, né, revendo os nossos valores, nós podemos, então, criar agora um novo presente. Né? Podemos reinterpretar a nossa vida, a nossa história, que foi armazenada, e dar a ela um novo sentido, um novo código. E quando nós conseguimos fazer isso, nós mudamos completamente a nossa experiência de presente. Então nós vamos poder olhar as pessoas que nós convivemos de uma forma muito mais amorosa, muito mais assertiva. Então aquilo que era pesado, né? Quantas vezes você talvez não quis dar um abraço no seu pai, não quis dar um abraço na sua mãe, não quis se reconciliar com um amigo e não sabe por que você não consegue fazer isso, não sabe por que você não consegue fazer essa convivência amigável. Então, muitas vezes, isso não acontece por causa de uma representação interna. E se você muda essas representações, você muda a sua vida. Então, muitas vezes, né, o que nós chamamos de depressão é nada mais e nada menos do que um equívoco do nosso sistema. E nós podemos alterar isso, nós podemos mudar isso de uma forma muito simples, né? Transformar tudo isso. Com isso, eu não estou querendo dizer que nós devemos abandonar as medicações ou não usar as medicações. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, as medicações, elas são necessárias em um determinado momento. Se você não tem como fazer essa desativação, se você não sabe como fazer isso,
Então, de alguma forma, as suas memórias estão gerando uma descompensação bioquímica, estão fazendo com que alguns neurotransmissores não sejam produzidos, e aí sim você precisa, às vezes, de um apoio da medicina, da medicação, para que você tenha pelo menos uma condição de vida saudável. Né? Agora, não existe nenhuma informação de que esses medicamentos curem uma depressão, por exemplo. Eles te dão a oportunidade de ter uma vida com uma certa qualidade, mas que cure a depressão, não. Você vai usar isso para o resto da sua vida. Agora, se você muda esses sistemas representacionais, se você muda essa forma de ver a vida, aí sim você pode alterar, né, essas mudanças de percepção, fazendo essa mudança, o seu organismo pode voltar a produzir os neurotransmissores que são necessários e pode deixar de produzir aqueles que estavam em excesso e assim você ganhar qualidade de vida. Então, se você não tem, né, próximo de você alguém que possa fazer isso, então talvez seja interessante buscar uma ajuda médica para fazer uso de algum tipo de medicamento que até que você tenha essa possibilidade de desativar essas memórias e de poder seguir a sua vida de uma forma mais tranquila, de uma forma mais eficaz. Então, logo, né, quando você der a você essa oportunidade, né, de transformar isso que é só um pensamento, não é uma realidade em si. Porque seja lá o que for que você viveu na sua vida, não existe mais. Né? Existe sim na sua mente. Então, fica essa deixa para você e eu vou estar falando mais vezes sobre esse processo de depressão e que coisas mais nós podemos fazer para desativá-lo. Agora, o importante que você saiba é que nunca é tarde para você ter uma infância feliz. Né? Milton Erickson que dizia isso. Então, dê a você a chance, né, de ressignificar a sua história e poder ser feliz hoje. Tudo de bom para você e fica aí a nossa deixa, né? Nefesh é você melhor.